Bom, pessoal, vamos dar continuidade à nossa microbiologia. A gente, antes dessa pausa aí, viu o vírus e agora vamos falar das bactérias, dos procariontes, ok? Então, os procariontes, eles têm como características gerais serem unicelulares e possuir a célula procariótica, que é essa célula que nós vamos já demonstrar aqui para vocês, que é uma célula anucleada, ela não tem um núcleo definido, ok? Mas tem material genético. Esses procariontes, eles podem viver de maneira isolada ou podem ser colônias. Quem são os procariontes? 6 grupos. 3 grupos, as bactérias e cianobactérias, que formam o reino Monera, e as arqueobactérias, que formam o domínio Arquea, que é um tema de uma próxima aula que a gente vai falar de arqueas e cianobactérias. O nosso foco hoje é falar das bactérias, que podem ser chamadas também de eubactérias. Falando nelas, nós temos alguns tipos morfológicos aqui mais comuns, né? Por exemplo, bactérias em forma de esfera nós chamamos de cocos, em forma de bastão nós chamamos de bacilo ou bastonete. Aliás, a palavra bactéria significa bastonete. Na forma assim de vírgula, nós chamamos de vibrião, vibrião do cólera. Espirilo, essa forma espiralada, como da leptospirose. 2 cocos nós chamamos de diplococos, 4 cocos de tétrade e 8 cocos, 4 na frente e 4 atrás, nós chamamos de sarcina. Aqui já são formas coloniais. Uma colônia de cocos que lembra um cacho de uvas, nós chamamos de estafilococos. Uma colônia de cocos que parece um colar de pérola, nós chamamos de streptococos. E uma colônia de bacilos enfileirados, nós chamamos de streptobacilos, ok? Bom, aqui nós temos uma célula bacteriana, a célula de uma bactéria que habita o intestino dos animais, dos mamíferos. É o caso, por exemplo, da Escherichia coli. A Escherichia coli vai ser a nossa bactéria para a gente exemplificar 10 componentes presentes nessa célula bacteriana, tá? Então, a Escherichia coli, ela apresenta 3 envoltórios. Esse mais externo aqui de pincel preto é a cápsula. A cápsula, ela é feita de polissacarídeos. O segundo envoltório aqui é a parede celular. Esta é constituída de um composto chamado de peptidoglicano, que define aí as eubactérias. E a terceira camada, o terceiro envoltório protetor aqui, é a membrana plasmática naquele mesmo modelo mosaico fluido. Bom, existe uma invaginação da membrana que nós chamamos de mesossomo. O mesossomo, ele está ligado à respiração da bactéria, é onde estão os pigmentos respiratórios, e também nas bactérias que fazem fotossíntese, os pigmentos responsáveis, né, a clorofila, por exemplo, pela fotossíntese. Há bacteriologistas que dizem que o mesossomo é uma estrutura fantasma. Na verdade, essas invaginações, elas são formadas pelas técnicas utilizadas na microscopia, mas que naturalmente não existe essa invaginação. Mas as questões cobram, né? Então a gente vai considerar aqui a figura do mesossomo. Esses pelinhos curtos aqui nós chamamos de fímbrias. Alguns autores chamam também de pili, mas na realidade o pili, ele é um pouco maior, tem um comprimento maior, né? Essa fímbria está ligado à questão da aderência. Por exemplo, a Escherichia coli, ela tem que se aderir à parede
do intestino. Então ela fica ali grudadinha através dessas fímbrias. E o pile, ele vai ser uma estrutura, né? Uma ponte citoplasmática que serve, por exemplo, para as bactérias realizarem para as bactérias realizarem a conjugação bacteriana. O número 6 identifica o flagelo, que é a organela locomotora da Escherichia coli. Este flagelo aqui, ele deriva de uma proteína citoplasmática chamada de flagelina. Não vem dos centríolos, porque a célula bacteriana não tem centríolos. 7 seria o citoplasma. Veja que o citoplasma da célula procariótica não tem aquelas organelas membranosas, complexo de Golgi, retículo endoplasmático, lisossomo, mitocôndrias, cloroplasto. Não existe isso na célula procariótica. O que tem, por exemplo, em comum com a eucariótica é ribossomos. Os ribossomos, vocês sabem, têm a função da síntese proteica. Não tem a figura do núcleo, e sim do nucleóide, né? Porque ele não tem membrana. E esse nucleóide, ele é formado por um cromossomo circular. Esse cromossomo, por exemplo, ele não tem estonas, né? Ele não tem estonas e as duas pontas dele se unem, por isso que ele é chamado de circular. Bactérias podem apresentar um segundo cromossomo menor, que é o chamado plasmídio. Esse plasmídio, normalmente ele possui genes de resistência da bactéria a antibióticos. Inclusive, esses plasmídios eles podem ser doados de uma bactéria para outra de forma natural. E os engenheiros genéticos, eles utilizam esse plasmídio como vetor de genes de interesse. Por exemplo, se você quer que uma bactéria produza insulina para diabéticos, isso se faz muito, você usa um plasmídio e cola nele o gene humano da insulina. E aí você usa ele como vetor para infectar bactérias e elas passarem a produzir a insulina humana. Tá certo? Então, a Escherichia coli é o nosso exemplo aqui de célula bacteriana. Falando nisso, né, existe um tipo de coloração desenvolvida por um microbiologista de nome Gram, que é a chamada coloração Gram, que é um corante azul. Isso é muito importante na medicina, na bacteriologia. Por quê? Porque esse corante, ele adere à parede celular de algumas bactérias e em outras ele não adere. Naquela que eles aderem, elas são chamadas de gram positivas. São aquelas que incorporam o corante gram. E as que não aderem, elas são chamadas de gram negativas. Então, por exemplo, se eu tenho uma placa de cultura, uma placa de Petri, aquele vidrinho que, né, parece um pratinho raso que vocês já viram aqui no laboratório, e eu tenho uma colônia de bactérias gram positivas, quando eu aplico em cima um líquido que é o corante gram e vou olhar essa colônia no microscópio, eu vou ver que elas vão ficar azuladas aqui por fora. Por quê? Porque o corante gram, ele se adere, né, ao peptidoglicano, que é o principal componente da parede celular dessas bactérias, e elas ficam azuladas, são chamadas de gram positivas. Já as gram negativas, o que acontece com elas? Elas têm duas membranas plasmáticas, uma por fora e uma por dentro, né? Uma membrana plasmática externa e uma interna, e no meio, fazendo um sanduíche aí, a parede celular fininha. Então, o corante gram, ele não tem acesso à parede celular. Então, essa bactéria não se cora de azul, ela fica numa tonalidade meia púrpura, tá certo? E aí elas são chamadas de gram negativa. Qual a importância maior disso? É só saber se uma fica azulzinha ou outra cor de púrpura ou vermelhinha? Não. É porque isso está correlacionado a um dos primeiros antibióticos desenvolvidos, que foi a penicilina. É um dos mais potentes antibióticos até hoje. As bactérias gram-positivas, elas morrem com a penicilina, elas são sensíveis às penicilinas.
As gram-negativas não morrem, tá? Tem que utilizar outros antibióticos. Por exemplo, a Escherichia coli, ela é gram-negativa. Eu posso banhar essa bactéria de penicilina, ela não morre, tá? Agora, as gram-positivas, né, como por exemplo a bactéria do tétano, elas morrem na presença da penicilina, ok? Bom, o metabolismo bacteriano é o mais diverso que existe. Existem bactérias autotróficas e bactérias heterotróficas. Ou seja, as autotróficas são aquelas que produzem o próprio alimento. A fonte de carbono delas é o CO2. Já as heterotróficas, elas não produzem o próprio alimento. Elas são consumidoras na cadeia alimentar. Essas daqui são produtoras, aquelas são consumidoras. A fonte de carbono delas são os compostos orgânicos. Carboidratos, lipídios, proteínas, tá? Então, as autotróficas, elas são divididas em dois grupos. As fotoautotróficas são as que fazem fotossíntese. E as que fazem quimiossíntese são quimioautotróficas. Lembrando aqui a fotossíntese, né? É esse processo de produção de glicose que utiliza a energia solar, utiliza os fótons da luz solar. Aí existem dois tipos de fotossíntese bacteriana. Existe a normal, que usa água e produz oxigênio, o que eu chamo de normal? Porque ela utiliza a mesma reação que as plantas fazem, né? Inclusive são bactérias clorofiladas. Mas existem bactérias chamadas de bactérias sulfobactérias ou bactérias púrpuras, que elas não usam água como fonte de hidrogênios, elas usam H2S, que é o gás sulfídrico. E em vez de produzir oxigênio, elas produzem gás enxofre, deixando um cheiro forte e ruim, né? O pigmento delas é até a bacterioclorofila, que é um pouco diferente da clorofila. Já as quimiosintéticas, que é um ser quimiosintético, é o ser que utiliza a energia de uma reação química, uma oxidação inorgânica, para produzir matéria orgânica, né? Nós temos, por exemplo, a bactéria, né? A bactéria chamada de Nitrobacter. Ela, o que a Nitrobacter faz? Faz parte do ciclo do nitrogênio. Ela transforma nitrito em nitrato. Essa reação libera energia que ela usa para produzir glicose a partir de gás carbônico. Tá bom? Essas são quimiosintéticas. As que fazem fotossíntese, né? Por exemplo, as proclorófitas, elas fazem essa reação da fotossíntese, e as sulfobactérias, como eu falei, né? As sulfobactérias, elas fazem essa fotossíntese que não usa água e sim gás sulfídrico, tá? Passando para cá, as que são consumidoras na cadeia alimentar, que se alimentam dos compostos orgânicos, elas podem ser fotoheterotróficas ou quimioheterotróficas. As fotoheterotróficas, elas são consumidoras. Professor, mas elas fazem fotossíntese? Não fazem. O que elas conseguem fazer é produzir ATP, né? Através da absorção de fótons de um pigmento chamado de rodopsina. Elas não fazem fotossíntese. Agora, elas têm um pigmento que, ao absorver esses fótons, elas conseguem unir o ADP e o PI e formar o ATP. São bactérias marinhas, né? São pouquíssimas espécies que conseguem fazer isso, né? Essas bactérias que conseguem fazer esse tipo de metabolismo. Já as quimioheterotróficas, boa parte das bactérias, né?
as bactérias decompositoras, as bactérias parasitas, as fermentadoras, né? Essas bactérias quimioteratróficas, elas fazem só respiração ou fazem fermentação, ok? E essa fermentação para a gente tem uma importância bastante interessante. Por exemplo, aquelas bactérias que fazem fermentação alcoólica, elas podem e são utilizadas para produzir álcool, etanol. Nós temos aquelas que fazem fermentação lática, para produzir, por exemplo, derivados do leite, como o iogurte, né? E nós temos as bactérias que fazem fermentação acética. A Acetobacter, por exemplo, usado para produzir ácido acético, que é um dos principais componentes do vinagre. Bom, então o metabolismo bacteriano é bastante vasto. Para encerrar, nós temos aí o processo de reprodução das bactérias. Qual é o principal processo, professor? É o processo assexuado, que faz com que bactérias em questão de algumas horas cheguem na casa dos milhares a partir de uma só. Então, a forma mais comum de reprodução das bactérias é a bipartição, também chamada de divisão binária, que é a mitose da bactéria. Ela sofreu uma mitose, se dividindo em duas iguais, clones. E isso aí promove um crescimento exponencial. A gente está ouvindo muito falar esse termo agora, né? Que duplica a quantidade a cada geração. Mas as bactérias também são muito conhecidas por produzir esporos, que são estruturas de resistência, que tem um grosso envoltório. Por isso que a gente tem em casa, por exemplo, panela de pressão. Que muitos alimentos, né, você só consegue esterilizá-los se você colocar ele na panela de pressão, que seria aí uma versão de uma estufa, de uma autoclave caseira. De forma sexuada, as bactérias podem realizar 3 processos. Na realidade, as questões usam esse termo sexuado, mas na realidade o termo mais correto é recombinação genética, porque muitas vezes não há o aumento do número. Por exemplo, na conjugação bacteriana, no número de indivíduos, tá? Na conjugação bacteriana é quando uma bactéria troca genes, DNA, uma com a outra, usando uma ponte citoplasmática, o pili, por exemplo, que eu mostrei no início da aula para vocês. Só que no final eles se separam e continuam sendo 2 bactérias. Eram 2 no início, no final tem 2, que agora estão modificadas geneticamente, mas não aumentou a quantidade. Por isso que muita gente, bacteriologistas, não gosta desse termo reprodução sexuada, sim tipo de recombinação genética. As bactérias também podem absorver genes de outras bactérias que estejam na mesma solução. Nesse caso, nós chamamos do processo de transformação. E nós temos também, deixa eu consertar aqui esse termo, nós temos também a transdução, que é quando a troca de genes entre bactérias é através do bacteriófago. A gente viu isso, né? Bacteriófagos são vírus de bactérias. Então, quando ele invade uma bactéria, ele pode, ao sair dela, levar os genes daquela primeira para uma segunda. E aí modifica ela geneticamente. Então, é uma outra forma de recombinação genética. Tá certo, pessoal? Bom, a nossa próxima aula eu vou descrever, né, as principais bacterioses, tá? Lembrando que as bactérias elas são muito conhecidas por causarem doenças, que é o tema da nossa próxima aula, mas eu falei muito aqui, né, do papel das bactérias que são decompositoras, que participam do ciclo do nitrogênio, que fazem fotossíntese, que produzem oxigênio para a gente. Bactérias que têm uma importância na indústria de bebidas alimentícia, então elas são muito mais nossas amigas do que nossas inimigas. Menos de 1% das espécies de bactérias são parasitas causadores de doenças como a peste, o tifo, a tuberculose, que nós vamos falar na próxima aula. A maioria, 99%, mais de 99%, são bactérias benéficas.